E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver como baixar, enviar e receber arquivos lá do Dropbox usando a API do Dropbox e brincando, claro, com o nosso querido Go. Uns exemplinhos bem simples. Eu peguei a API do Dropbox, fiz uma versão mais simples, né? Dei uma limpada ali, fiz um exemplo mais simples e já está disponível. Depois a URL vai estar na descrição do vídeo, claro. E tem alguns macetezinhos importantes para a gente dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui no código-fonte. Bom, a primeira coisa que é importante falar é que o Dropbox limita o tamanho de arquivo enviado por cada vez que você manda uma requisição para a API. Quando você estiver fazendo upload de arquivos, o Dropbox limita esse tamanho que você está enviando. Para você enviar mais do que o tamanho que ele limita, você precisa enviar em vários pedaços. Ele te ensina a cortar o arquivo e enviar em vários pedaços. O tamanho máximo de um arquivo é 150 megabytes. O tamanho máximo não de um arquivo, né? De um envio. Você pode cortar o arquivo e enviar em pedacinhos. Mas nos meus testes, enviar pedaços de 150 megabytes ficou muito ruim. O melhor resultado que eu tive testando e brincando com as coisas, ainda mais com a minha banda larga meia ruim, né? Foi enviar 1 mega por vez. Foi o melhor resultado assim nos meus testes. Pode ser que você tenha resultados diferentes. Vale a pena você fazer seus próprios testes. Mas eu fiquei contente com 1 mega por vez. Tava muito bem, ele usou bem a banda e tudo mais. Bom, vamos primeiro ver o upload, então, já que a gente estava falando de espaço de arquivo, né? Aqui nós temos uma funçãozinha de upload. Na verdade, esse package, que o link vai estar na descrição, é bem simples, tá? Ele é pequenininho, mas ele abstrai um monte de complexidades do Dropbox. Essa função de upload, por exemplo, recebe um config, que você vai precisar configurar suas credenciais do Dropbox. Opa, chegou mais alguém aqui. O Joelson chegou. Não, tá aqui. Ele recebe um config, que você vai configurar suas credenciais do Dropbox. Um caminho para o arquivo from, da onde você vai pegar esse arquivo, e to, para onde você vai mandar esse arquivo. E o Dropbox você vai notar que ele funciona muito nesse estilo. Ele tem, ele cria alguma variável, geralmente usando o new, né? Ele cria algum objeto com new, pega o que ele precisa e executa uma função. Aqui no nosso caso, a gente criou um new config para seguindo os passos da nossa biblioteca, né, da biblioteca do próprio Dropbox. Na verdade, ela não é do próprio Dropbox, tá? Tá bem claro aqui no nome que ela é unofficial. Mas a gente decidiu usar essa daqui porque ela é usada internamente também pelo pessoal do Dropbox. Então a gente decidiu que era boa o suficiente para a gente usar ela. Tá? Só pro pessoal que fala assim, mas o Dropbox não dá suporte direto a Go. Não, ele não dá suporte, mas essa biblioteca é o mais próximo que a gente tem, porque eles mesmos usam. Então vamos voltar lá para o upload. Aí a gente começou o básico, né? Primeiro a gente pegou os dados do arquivo que a gente quer enviar. Nós vamos precisar do tamanho desse arquivo e de outras informações dele. Abrimos o arquivo, já preparamos para dar close, e aqui tem uma coisa importante. Existe um bug nesse package do Dropbox, né? Que ele automaticamente vai fechar esse descritor de arquivo. E nós também somos obrigados, por segurança, a mandar fechar com o defer, né? Nós também somos obrigados a fechar o descritor de arquivo. Então, se você interceptar a mensagem de erro que vai retornar nesse cara aqui no final da rotina, ele vai dizer que você está fechando o arquivo 2 vezes. Isso é um bug e aí, enfim,
eu estou tentando descobrir onde que exatamente eles estão fechando o arquivo para fazer uma issue bonitinha e mandar um pull request para os caras, porque essa função aqui embaixo, que é a upload session finish, ela está fechando o arquivo e ela não devia. Bom, e isso é uma coisa importante quando você vai fazer uma biblioteca, um package, né? Ou qualquer código que seja. Quem abriu o arquivo é que tem que ser responsável por fechar ele, não outro qualquer. Bom, vamos continuar, né? Aí nós precisamos criar algumas coisas que o Dropbox vai usar. Então ele precisa de um commit info, ele precisa saber a data do arquivo, e aí essa data precisa estar num formato específico, ela precisa estar em UTC arredondado, então ele vai precisar dessa informação. Opa, chegou mais alguém. Ah, Lauren aí. Daí, se o tamanho do arquivo, lembra as informações que eu peguei do arquivo? Se o tamanho do arquivo for menor que o tamanho que eu posso enviar por vez, eu uso uma função mais simples que simplesmente vai pegar e enviar o arquivo. Ela não exige abrir sessão nem nada. Ela só precisa das informações do arquivo que a gente pegou aqui em cima e vamos... enfim, a gente passa para ele, ele faz o upload e acabou. Porque o arquivo é pequeno, então tudo bem. Você pode usar essa função para qualquer arquivo menor do que 150 megabytes. Só que como a gente travou o nosso sistema para enviar só 1 megabyte por vez, ele vai usar essa função só se o arquivo for menor do que 1 megabyte. Por escolha nossa. Não precisava, até 150 megabytes essa função está de bom tamanho. Bom, vamos supor que o nosso arquivo é maior do que o tamanho mínimo que o tamanho máximo que a gente definiu, né, para envio. E aí nós vamos precisar fazer um envio um pouco mais rebuscado. Nós vamos precisar fazer um envio controlando a sessão de envio, quebrando o nosso arquivo em vários pedacinhos. Aí entra um cara que eu não tinha visto ainda em um outro lugar usando ele, mas é bem interessante, que é esse limit header. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o header, né? Ele lê o arquivo, só que ele lê o arquivo só até um tamanho específico. Então ele vai, como é a primeira interação, ele vai ler o arquivo só o primeiro megabyte aqui, que a gente definiu que chunk size é igual a 1 megabyte, ele vai ler só o primeiro megabyte, porque a gente definiu esse tamanho. Isso é legal e é importante conhecer isso, por quê? Porque é muito comum a gente fazer a besteira de ler o arquivo todo para RAM. Só que RAM não é um recurso infinito. Se você começa a ler arquivos para RAM e deixar eles lá, uma hora você vai estourar a RAM, uma hora, né, acabou. E sim, há poucas semanas atrás eu consegui fazer isso, tá? Então não é nada impossível, mesmo com um servidor com 32 GB de RAM, se você fizer um código muito espertinho, você pode estourar a RAM. Bom, fazia tempo que eu não via um out of memory, um erro que você conseguiu estourar a RAM. Bom, mas vamos lá. Aí você pegou o primeiro megabyte e você iniciou a sessão. Quando você iniciou essa sessão, ele já vai começar a enviar esse primeiro megabyte, tá? E beleza, ele começou a enviar, você registrou aqui que você já enviou 1 megabyte, então essa variável aqui vai controlar o que eu estou enviando. E aí eu vou começar num looping e vou enviar cada pedacinho do arquivo, né? No nosso caso 1 megabyte, mas podia ser até 150. E vou ficar enviando cada pedacinho do arquivo, bem cortando mesmo. Então, toda vez eu vou criar um cursor, fazer um append desse cursor na seção, ler mais um pedaço do arquivo com o limit reader, que vai ler só um pedaço, e enviar
esse pedaço via upload session append, verifica se houve algum erro, registra que já enviou um próximo pedaço e faz o looping de novo. E ele vai fazer isso até que o que sobrar seja menor do que o pedaço que a gente quer enviar. Quando for menor, ele vai vir aqui para baixo. A gente ainda tem um último pedacinho do arquivo para enviar, que foi o que sobrou. Nós vamos aí criar mais um cursor, igualzinho de cima, fazer o registro desse cursor, só que agora usando o finish. E por final, enviar mais esse restinho do arquivo. E aqui tem mais um truquezinho. O normal pro Dropbox é adicionar o arquivo, né? Então, o modo de operação dele é o de adição. Se você tentar adicionar e o arquivo já existir, ele vai te dar um erro e dizer assim, ó, houve um conflito, né? Por quê? Porque você está mandando um arquivo e já existe um arquivo lá. O jeito mais fácil de lidar com esse conflito é passando esse objeto aqui para mudar o modo que ele está trabalhando. E aí nós estamos mudando para o modo overwrite, ou seja, o arquivo antigo que existir lá vai ser sobrescrito. Existem outros modos. Existe o modo update com auto rename, por exemplo. O que acontece? Ele mantém o arquivo que está lá e renomeia dizendo que houve um conflito. Como isso é muito mais complicado de implementar, eu preferi ficar só com o overwrite, que vai ser 90% das vezes que a gente quiser que um sistema interaja com o Dropbox. A gente não quer que fique acumulando arquivos lá. Se a gente está mandando um arquivo, eu quero que substitua o que tiver lá. Bom, aí nós temos o upload, ele é relativamente complicado, porque ele tem muitos passos e tem o controle de sessão. Mas o legal é que com isso você consegue controlar bem, inclusive a sua memória local, para que ela não estoure com tudo na RAM, né? Alguém tem alguma dúvida sobre esse trecho antes de eu passar para a próxima etapa, pessoal? Não? Tudo legal aí? E tudo bem tranquilo. Bora para frente então. Bom, agora que a gente já fez o upload, vamos dar uma olhada numa mais simplesinha, né? O list, para a gente listar o que tiver lá. Mesma coisa, ele espera receber uma configuração que vai ter as nossas credenciais e um path da onde a gente quer listar. Ah, uma coisa, mais uma pegadinha da API do Dropbox. Se você quer listar a raiz, não passa barra, passa em branco para a função. Porque senão ele reclama dizendo que não. Ele reclama dizendo exatamente isso, que ele quer. Se você quer listar a raiz, é em branco e não barra. Não sei por que é assim, mas é assim. Bom, mesma coisa de antes, né? Ele sempre trabalha criando new alguma coisa, né? Então, new para o file, new para os argumentos do list folder. E aí, finalmente, ele vai fazer o list folder. O único argumento que a gente precisou mesmo foi o path. As configurações, é claro que a gente sempre precisa, porque tem as credenciais. Beleza, e ele vai criar um resultado. Nesse resultado, ele é uma interface. Ele pode ter dois tipos. Ele pode ser do tipo file ou ser do tipo folder. Como eu não queria ter dois resultados diferentes, setado por interface, porque eu acho isso muito mais complicado, eu criei um tipo meu, que eu chamei de Node, olha só, né? Então aqui tem uma estrutura chamada Node, e Node pode ser tanto um diretório, quanto pode ser um arquivo. Bom, aí o que eu fiz? Eu fui interagindo, e aqui ele já verifica o tipo. Se for do tipo file, ele vai parsear como sendo um arquivo. Se for do tipo folder, ele vai parsear como sendo um diretório. E vai criar aqui o meu Node,
já parseado, já resolvido. E aí eu vou dar um append na minha lista de nodes e vou retornar isso. Então fica bem mais fácil, porque não é dois tipos diferentes, é simplesmente o mesmo tipo agora, e eu chamei de node, e se você quiser verificar se aquele node é um diretório, é só usar o isNode, né, .isNode, que ele vai te retornar true ou false. E aqui estão os dois parses que são muito simples, né? O do diretório ele só carrega o nome e seta como true o field isfolder, isnode não, né? Isfolder, olha, já todo atrapalhado. Como o valor padrão do isfolder é false, aqui eu não preciso setar ele no file. E eu só seto os outros que são dados que eu achei relevante. O nome, o número da revisão, que é interessante para você saber se houve alteração no arquivo, porque o Dropbox consegue guardar versões do arquivo, então saber o número da revisão é interessante para saber se houve alteração. A data de modificação que está lá no servidor, que também é interessante, você saber há quanto tempo o arquivo que está lá foi modificado, e o tamanho. Bom, isso resume o list. A maior diferença aqui é que eu não gostei do jeito que ele retorna, então eu mudei para esse meu jeito, que é nodes. Mas ele é bem mais simples que o upload, né? Você só precisa interagir na lista e pronto. Bom, e finalmente agora nós vamos para outro que é legal e pequenininho também, que é o download. Mesma coisa, né? A gente vai precisar passar as credenciais. E aí nós precisamos passar o que nós queremos que ele faça download, o from, e para onde nós queremos que ele faça download, o to. Também é legal ter cuidado com a memória, só que agora a gente não precisa se limitar, porque a limitação de 150 megabytes da API do Dropbox é só para upload. Para download você pode fazer download do tamanho que você quiser. Mas a gente também não quer gastar toda a nossa RAM fazendo download de um arquivo gigantesco. A gente quer ser espertinho e já ir gravando ela conforme a gente vai fazendo o download. Então, para fazer isso, o que a gente fez? Bom, primeiro a gente já fez o procedimento padrão de criar o client, criar enfim, os news, que a gente já está acostumado com como a API do Dropbox funciona, sempre ter new alguma coisa, new alguma outra coisa, e finalmente executar. Só que ele vai me retornar um reader aqui, né? Esse cara aqui, ele vai ser um reader closer, ou seja, eu posso ler e fechar esse arquivo. Então eu já estou dizendo que aqui, quando eu acabar a função, eu vou fechar ele. Aí eu estou criando um novo arquivo, que vai ser o meu arquivo de destino. E finalmente eu estou usando o copy vai simplesmente copiar tudo da origem para o destino, em um ciclo, né? Ele não vai carregar tudo para depois jogar tudo para o outro lado. Ele vai movendo conforme ele for carregando. Ele tem um buffer, mas não é grande o suficiente para a gente se preocupar. E quando ele chegar aqui no final, esses dois caras vão dar o close, né? A gente vai dar close tanto na origem quanto no destino. Então, bem simplesinho, só que como a gente usou o copy para ler de um reader e gravar no writer, a gente não gastou aí muita RAM com isso. Bom, ficou faltando o quê? Bom, ficou faltando implementar um delete, que a gente vai deixar para a próxima vez. Eu achei bom até não implementar um delete agora, porque deletar coisas é perigoso. E também a gente não teve tempo para fazer isso. Esse aqui foi uma POC bem rapidinha para deixar pronto só. Mas eu espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante com isso. O jeito que eu fiz os testes aqui, ela está com 95% de cobertura de teste. A maneira como eu fiz os testes aqui não está bonito, mas está funcional, que é simplesmente usar mesmo o Dropbox, e para isso a gente precisa
criar um token lá nas autenticações do Dropbox, que é o que a gente está usando para se autenticar e mandar as informações, mas aqui no README tem a URL para usar para ir lá e criar a sua chave e, enfim, e fazer os seus experimentos. Né? Aqui tem um exemplinho de como rodar na linha de comando. Bom, e é isso, pessoal. Dúvidas? Tá tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, como tradicionalmente nós vamos parar a nossa parte gravada e aí a gente pode ir para o bate-papo e continuar se divertindo. Até mais, galera!